Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um workshop aqui na XCOM. E cara, o workshop de hoje é uma editora que eu particularmente sigo há um tempo já, né? Desde ali quando eles começaram. Sou fã de alguns trabalhos deles e nós vamos falar um pouco a respeito de quadrinhos nacionais, financiamentos múltiplos, o que rege esse assunto aí um pouco. Eu quero absorver um pouco do conhecimento dele e que cada um de nós aqui no workshop da XCOM possamos aprender um pouco, né? Eu vou chamar aqui o Lucas da editora Ultimato Bacons. Fala Marcos, beleza, cara? Prazerzaço estar aqui contigo, tá aí com a galera que está ouvindo a gente nesse workshop. Vai ser bacana dividir um pouquinho dessa nossa jornada aí, né, nesse pouco mais de um ano aí de atividade da Ultimato do Bacon Editora. Prazer estar contigo. Prazer é todo nosso receber você aqui no nosso evento. Eu sempre tenho torcido pelos quadrinhos nacionais e quando eu conheci a editora Ultimato Bacon, eu já comecei a seguir lá atrás, há um ano e pouco atrás, e eu acho que vocês estavam bem no comecinho e estamos aí, né, batalhando para que os quadrinhos nacionais ganhem força, ganhem notoriedade, a seriedade. Eu vejo muitos artistas de qualidade aqui no nosso país, sabe, roteiros, e aí essa torcida da XCOM para Ultimato Bacon estende aí para vocês. Eu queria que assim você apresentasse o que é a Ultimato Bacon para o pessoal conhecer o que é o projeto, quem é você, quem é o Lucas, né? O que você faz aí dentro. Compartilha conosco aí. Pô, legal, Marcos. Bom, vou contar um pouquinho da nossa jornada, porque eu acho que é bacana até pra gente entender como é que a gente virou uma editora, porque vou dizer que foi meio por acidente, né? A gente é um site, né, que já está aí no ar desde 2016. A gente passou por um processo de reformulação em 2018, né? A gente tinha muito aquela cara de blog e tal. E a gente, de 2018 para frente, a gente começou a fazer um trabalho mais sério, muito fora da parte de notícia, muito mais na parte de review de quadrinho e etc. E começando a abraçar os quadrinhos nacionais, né? Também nesse período a gente se fundiu com um canal do YouTube chamado Sobrecapa, né, que hoje é o canal que inclusive carrega os nossos selos do Alexandre, que é inclusive o sócio comigo aqui na UB Editora. E aí no final de 2019, né, na verdade no final de 2020, a gente estava conversando, a gente já estava numa outra pegada, falando muito de quadrinho nacional, a gente faz muito programa de entrevista com autor nacional, e a gente começou a ouvir, Marcos, com muita frequência as mesmas reclamações, né? E aí um pouco já é importante a gente começar a falar um pouco do mercado editorial, né? Quem faz produção independente ou quem trabalha com pouca tiragem, não sei se você sabe bem também, a gente tem uma dificuldade de ter preços muito competitivos. É natural, né? Quanto mais você imprime, é natural que você tenha um preço unitário menor, né? Então, a gente acaba tendo produtos no mercado nacional, e atenção que agora o que eu vou fazer é comparar um pouco laranja com banana. A gente tem produtos no mercado nacional que eles são um pouco caros quando a gente compara o custo por página de outros produtos. Então, quando o cliente ele vai comparar, por exemplo, com um gibizinho do Superman, né, que está na banca hoje, salvo engano, na casa de R$20,90, R$21,90, e a gente olha a quantidade de páginas e a gente olha uma HQ nacional, a gente fala, caramba, né, não está tão barato assim, a HQ nacional ela está com um valor maior. É óbvio, né, a Panini imprime, vou chutar aqui, mas deve beirar a casa dos 20 mil exemplares por mês, né, enquanto se a gente estiver imprimindo 1.000, já é muito, né? Então a gente falou, bom, legal, a gente tem um problema claro aí primeiro de percepção, isso a gente ouvindo as próprias pessoas que estão ao nosso redor. A gente tem um problema de percepção de precificação. As pessoas falam, não, pô, um quadrinho nacional é R$30, R$35, e às vezes eu não conheço o artista, eu fico com medo de me dar mal, né, de comprar e não gostar, então
Beleza, isso foi um tópico que a gente absorveu. E a gente conversando com as pessoas, isso ainda sem intenção nenhuma de virar editora, as pessoas comentavam, poxa, e às vezes falta um produto de entrada, um produto que tenha, né, um valor mais acessível e etc, para as pessoas conhecerem os artistas. Legal, isso ficou na nossa cabeça. Foi passando o tempo, né? Eu sempre conto uma história aí para quem acompanha a gente, a história de como eu conheci o trabalho do Laudo, né? O Alexandre, meu sócio lá na UB, ele já é fã do Laudo há muito tempo, e ele me perturbou para comprar o eixo absoluto do Laudo, né? Que é um trabalho, cara, incrível, só que é um trabalho de 130, 140 reais. E é difícil você dar 130, 140 reais quando você não sabe quem é o artista, né? Você fala, cara, tem uma dificuldade aqui de eu ingressar nesse quadrinho. Eu comprei por insistência dele, adorei. E a gente sempre falava, cara, se eu tivesse um quadrinho barato do Laudo, tivesse tido acesso, né, o Laudo até tem, mas tivesse tido acesso ao quadrinho barato dele, talvez essa transição tivesse sido mais fácil. Final de 2020, o Alexandre me ligou, falou, cara, a gente está falando muito de mercado nacional, tal, as editoras estão indo de uma maneira geral por outro caminho, tá todo mundo trabalhando aquele conceito do livro objeto, né, que é o livro capa dura e etc. E as editoras, a gente está vendo isso, elas estão indo ou muito lá fora buscar materiais de artistas de fora, que são materiais incríveis, né? Isso não é demérito nenhum, não falo com essa intenção, ou elas estão vindo olhar para o mercado nacional com a característica de resgate. Então a gente tem editoras buscando o trabalho do Colim, buscando o trabalho do Bozan Couto e de artistas já consagrados que ou não produzem ou produzem menos hoje em dia, ou até já se foram, como é o caso do Colim. E a gente olhou para a figura das editoras de uma maneira geral e falou, caramba, tem um nicho aqui que não está sendo explorado. Então, vamos começar a pensar nesse nicho. O que a gente quer trazer? Eu quero trazer obras novas, nacionais, e o que a gente chama de obras de entrada. O que é isso? São obras que elas têm uma acessibilidade fácil. Acessibilidade para a gente é financeiro. Então, obras, isso é default da editora, a gente não quer obras que ultrapassem R$40 no máximo, tá? Eu não cheguei até agora a nenhuma obra de R$40, mas aquele ali é um corte pra gente. Ah, Lucas, e se tiver uma obra com um número de páginas grande? Eu provavelmente vou quebrar em 2 edições, alguma coisa vai ser feita para não passar, né, desse valor. E a gente queria criar uma linha de obras de transição. E aí foi onde nasceu a Escafandro, né? Eu vou aproveitar aqui para pegar, só para mostrar, né? A Escafandro, ela é a nossa série bimestral, né? Ela tem um formato. E como é que a gente pensou ela? Primeiro, um formato que os leitores de quadrinho americano eles conhecem. Então, a capa cartão da Panini, que era muito utilizada, né? Colorido, então uma HQ que ela é totalmente em cores, como o pessoal está acostumado, e uma história fechada. A gente é colecionador, né, Marcos? E a gente sabe quais são os gatilhos que fazem a gente comprar. Então, é numeração, é um corte na HQ no meio do momento que vai acontecer alguma coisa, e você deixa aquela sensação de mistério e tal. A gente falou, cara, a gente vai abrir mão de usar todos esses gatilhos. Então, as obras da Escafandro, por exemplo, ela não tem numeração em lugar nenhum da capa. As obras da Escafandro, elas não têm continuação. Então, cada obra, cada edição que você pegar da nossa bimestral, ela é uma edição avulsa. Então, você fala, por exemplo, essa aqui foi a que abriu a coleção, que é o Vampiro do próprio Laudo, né, que eu estava citando antes. Se você falar assim, poxa, eu estou meio saturado da temática de vampiro, ou não gosto da temática de vampiro, quero comprar a próxima, não vou comprar do vampiro. O que eu perco, Lucas? Absolutamente nada. Tá? E foi um produto que a gente pensou para ter uma carinha mais pulp. Então, o que ele tem? Ele tem sempre um selinho, né, dizendo o que é. Então isso pra gente é importante. Eu não gosto de terror, ótimo, essa edição não é pra você. Ela tem aqui atrás um resumo bem claro do que é a HQ, né? E maravilha, é isso. E a gente fez uma brincadeira que toda edição da Escafandro tem um escafandrinho escondido dentro da história, né? Foi uma brincadeira que a gente se baseou ali no que o Dom Rosa fazia com o Karl Barks. Quem compra pelo Catarse tem a opção de comprar essa caixinha colecionadora. A caixinha também, Marcos, 0 gatilho. A gente às vezes pega aquelas caixas que tem dizendo atrás o que tem. A nossa não tem. Então você fala assim, cara, comprei essa caixinha, cabem 6 escafandros. Poxa, legal, Lucas. Maravilha, é isso. Você fala, cara, comprei. O que eu posso botar aí dentro? Cara, você bota aí dentro o que você quiser. A gente não cria aquele gatilho de, cara, eu tenho que ter as 6 do ano. Não, você vai comprar as que você tiver afim, as que você acharem que são legais. E o que é bom? Beleza. A gente fez isso e a gente começou a convidar artistas que tivessem algum impacto no cenário nacional. Então a gente teve a oportunidade de ter aqui já o Laudo, o Marcel,
o Flávio Soares, a Germana Viana, a próxima escafandra é com o Rafael Dantas e o Luiz Carlos Souza. Então a gente está trazendo. Qual é a ideia? Você vai comprar no Catarse essa HQ de 36 páginas, colorida, capa cartão, a R$18. E você vai ler, e você vai ter uma história ali. Lucas, adorei o trabalho do Laudo. Cara, o Laudo tem uma penca de trabalhos diferentes. Você vai na Comic Shop mais próxima, vai na Amazon, vai onde você quiser, e você vai achar outros trabalhos do Laudo, mas você vai com uma segurança de que você já sabe o que está acontecendo. Então a gente foi nesse nicho de abrir mão do livro objeto e de trazer um material que ele seja de transição em todos os sentidos, tanto com leituras na escafandro mais simples. Então é uma HQ que se você der para um garoto de 10, 11 anos, ele vai entender, talvez uma ou outra nuance não, mas ele vai entender, ele vai curtir, né? Tanto acessível, dentro obviamente das possibilidades de uma editora de microporte, como é o nosso caso, mas com um valor acessível que a gente entenda que faça sentido, né? Em paralelo, a gente tem obras que fogem da escafandra, que aí sim elas são obras às vezes um pouco mais encorpadas no número de páginas, né? Um preto e branco, um desenho mais estilizado. Muitas vezes a gente chama autores que têm um poder de estilização maior e tal, que não é o caso aqui na escafandra. Essa é uma outra premissa. Todos os autores que vierem são traços muito fáceis para quem não é leitor de HQ. Então a gente pensou nesse produto dessa forma. É um produto que é para ser de massa. Então, obviamente, o desafio que a gente tem como editor, e cada Catarse a gente percebe que, graças a Deus, as coisas estão evoluindo, mas o desafio como editora é tornar esse produto de massa dentro do mercado que, sejamos francos, em algum nível despreza o quadrinho nacional, torce o nariz quando a gente fala de quadrinho nacional. O desafio da UB Editora está muito pautado nisso. Interessante isso que você estava falando, né? Quando contando a história da UB, eu me identifico com a Comics GR, né? Porque também não foi algo assim premeditado, foi um acidente de caminho. Começou com a vontade de fazer boas histórias em quadrinhos, a vontade de fazer história de quadrinhos, com a temática do que eu estava vivendo na época, né? Que ainda é o cristianismo, né? Viver dentro desse nicho, e eu sentia muita falta disso dentro, né, do nicho. Procurava algumas coisas, mas nada do gênero. Por exemplo, eu sempre gostei de Dragon Ball, né? E aí era difícil achar alguma coisa estilo Dragon Ball dentro do nicho gospel, né? E aí o primeiro quadrinho que eu fiz foi bem parecido com Dragon Ball, né? O Guerra dos Reinos, o primeiro foi Dragon Ball, é um estilo Dragon Ball. Os jovens são levados para outro reino e lá eles ganham as forças dos heróis, e aí há umas batalhas bem parecidas com Dragon Ball. E aí nesse longo desse caminho a gente se acidentou aí de estar virando uma editora, né? Foi tudo assim, nada planejado, sabe? Eu tive a vontade de ir registrar a marca, aí eu fui, registrei a marca no INPI. Na hora que eu vi, eu tava com tudo na mão, falei assim, cara, não, sabe? Porque eu preciso valorizar um pouco dos artistas nacionais aqui, tem muita gente boa, né? E aí eu comecei a trabalhar, o primeiro trabalho é o que está no Catarse agora, termina agora em dezembro, né? Que quando a gente está aqui transmitindo a XCOM, termina agora em dezembro. É o primeiro trabalho assim de outro artista que não seja eu, porque eu tinha feito de todos os outros quadrinhos. Eu tenho 32 quadrinhos já produzido por mim no mercado. E aí eu falei assim, não, cara. E aí eu conheci o José de Mello, o trabalho dele, né? Eu falei assim, cara, não, esse tipo de trabalho precisa estar na nona arte, aparecer na nona arte. E aí é uma das coisas que a gente fala muito aqui na XCOM, essa questão de que o público faz uma diferença do que é a arte cristã e o que não é. E a gente não enxerga assim, tudo é arte para nós, né? Tudo é arte. E sempre vai ser o reflexo do roteirista ou de quem está fazendo o trabalho, vai ser o reflexo daquela pessoa, né? Os roteiros vão ter um traço da pessoa ali dentro, né? Então aí é uma das coisas que a gente preza muito aqui. E aí você falando disso daí, eu achei muito interessante. Você falou do Catarse. Eu acredito que tem muita gente que não conheça o Catarse
E aí eu queria que você explicasse um pouco o que é essa ferramenta. Eu conheço, eu participo do Catarse, já tenho projetos do Catarse, mas tem muita gente que não se sente confiante nisso, né? Depois a gente conversa um pouquinho a respeito disso, como criar, né, a confiança, né? Principalmente, primeira regra, né, é cumprir com aquilo que a gente está oferecendo lá, né? O Catarse perdeu muita credibilidade por causa disso, né, de pessoas que fizeram financiamento, não cumpriu, mas enfim, eu queria que você explicasse um pouco a respeito do que é o Catarse, para a gente poder começar a caminhar dentro desse assunto aí. Legal. O Catarse, ele é uma plataforma de crowdfunding, né? Então é uma plataforma de financiamento coletivo, e a ideia dele é ser um facilitador. Então muitas vezes, né, aí é legal a gente falar de como é que funciona. A gente, para produzir um quadrinho desse, a gente tem que desembolsar a grana, né? No mínimo a da gráfica. Se você estiver remunerando o artista por percentual de venda, né? Não é o nosso caso, mas a gente sabe que existe muito trabalho em cima disso. Se você estiver remunerando o artista por percentual de venda, você precisa, tudo bem, não vai pagar o artista agora, mas você precisa pagar a gráfica, né? Dificilmente você vai conseguir dar gráfica, ainda mais no período atual que a gente está, você vai conseguir dar gráfica que ela aguarde, que ela financie para você e ela deixe para 30, 90 dias, com a variação do dólar e outras coisas. Então, para você produzir um quadrinho, você precisa, além de criar todos os arquivos, de ter a arte, etc. Eu não estou nem entrando na parte de produção interna, mas você precisa, no mínimo, gastar a grana de gráfica. E muitas vezes isso é impeditivo, né? Você fala, poxa, eu preciso dar lá 2, 3 mil reais, dependendo da tiragem que você está fazendo, para a gráfica, e eu não tenho essa grana para adiantar, para botar na frente, para depois recuperar com as vendas. Quem sabe recuperar com as vendas, né? Foco no quem sabe. Então o Catarse, ele é uma ferramenta em que ele inverte essa lógica. A ideia é o seguinte: você vai ao Catarse, é quase como um pedido de ajuda, né? Você fala assim, olha, isso está mudando um pouco, né? As editoras, elas começaram a mudar um pouco esse jogo, mas a ideia inicial é, gente, estou com um projeto muito maneiro aqui, tá aqui o projeto, você apresenta, mostra o que é, grava vídeo, mostra imagem, etc. E fala, cara, tá aqui esse projeto, e eu queria a ajuda de vocês para tornar o sonho desse projeto realidade. Você define uma meta, né, o valor que você precisa para aquilo acontecer, e a comunidade do Catarse, que existe uma grande comunidade ali, acho que a gente vai se aprofundar um pouco depois, acho que tem muitos benefícios em estar ali, e a comunidade do Catarse, ela adere ou não ao teu projeto, né? Então as pessoas olham lá e falam, cara, legal demais esse projeto do Marcos, eu vou optar por comprar. O que muita gente não sabe é que existem duas modalidades lá dentro do Catarse. Existe a modalidade que a gente chama de tudo ou nada, né? O que é o tudo ou nada? Gente, preciso de 5 mil reais. Se a gente não conseguir ganhar 5 mil reais com esse projeto, eu não vou fazer o projeto, e o dinheiro de todos que né, deram aí um voto de confiança vai ser devolvido pela própria plataforma, o dinheiro nem chega na nossa mão e tudo certo. Essa é uma modalidade. A outra modalidade que a gente tem é a modalidade que a gente chama de flex, né? Que a gente está dizendo para o nosso consumidor o seguinte, olha, eu preciso de 5 mil reais. Mesmo que a gente não atinja os 5 mil reais, eu vou fazer o projeto. Então quem pagar vai ter o seu produto de qualquer jeito, só que eu provavelmente vou ter que desembolsar alguma coisa, vou ter que desembolsar alguma grana, né? Eu pedi 5 mil, só ganhei 4, cara, tem 1.000 reais aí que eu vou ter que fazer aparecer de algum lugar aí no meu bolso para eu poder financiar esse projeto, né? O que você falou, Marcos, que é muito legal, é que a gente precisa ter muita responsabilidade com o uso dessa comunidade, né? Atrasos podem acontecer, não tem problema, eu acho que isso é parte do jogo, mas eu acho que tratar a plataforma com profissionalismo, né? Eu sempre dou o exemplo de quando a gente está pedindo comida, né? Quando a gente está pedindo comida, eu prefiro que o restaurante fale para mim que vai demorar 1h30 e me entregue com 1 hora, e eu vou falar, uau, caraca, o cara falou que ia me entregar com 1h30 e 1 hora já está aqui, do que ele fale para mim que vai me entregar com 40 minutos e me entregue com 1 hora. É expectativa versus realidade. Então a gente fala sempre isso, né? A gente parte aqui dentro da UB do princípio de que satisfação do consumidor é o nosso elemento principal. O consumidor está no centro da forma como a gente enxerga a editora, e eu preciso fazer esse cara estar feliz.
Então, e felicidade para mim, quando a gente compra um produto, é uma equação matemática. Cara, se eu prometi para o cara X e entreguei 2X, ele vai ficar feliz pra caramba. Então, a gente lá na UB, a gente sempre, a gente fala, olha, eu tenho a expectativa de entregar esse quadrinho ainda em outubro. Cara, coloca o prazo de entrega em novembro. Porque a gente vai fazer de tudo para entregar em outubro. Se atrasar, eu vou estar dentro do que eu prometi. Se não atrasar, eu vou entregar para ele o fator uau, né? Ele vai ver alguma coisa diferente. A gente sempre fala isso, planejamento é sem sombra de dúvida uma chave. Bom, toda plataforma precisa rentabilizar de alguma forma para sobreviver. O Catarse não é diferente. O Catarse ele pede, né, de tudo que é ganho lá dentro da plataforma. Então, se você colocou, por exemplo, R$100 lá dentro, você falou, olha, eu preciso de R$100. Desses R$100 que você ganhar, 13% são do Catarse. Então, você vai receber na tua mão 87. 13 ficam com eles, 87 chega na tua mão. O funcionamento da ferramenta, de uma forma geral, é esse, tá? Lucas, por que editoras grandes com grana estão utilizando o Catarse? Tá? E onde é que faz sentido? O Catarse, além de uma ferramenta de financiamento, é uma baita de uma ferramenta de divulgação. Então, como eu falei, o Catarse ele tem uma comunidade. A gente aqui na UB, a gente produz as obras antes do fechamento do Catarse. Então, poxa, Lucas, o que vocês fazem que vocês conseguem entregar rápido? Antes do Catarse fechar, a obra já está indo para a gráfica, salvo uma ou outra exceção. Então a gente banca do bolso e o Catarse ele reembolsa. Mesmo assim faz sentido? Total, porque tem um monte de gente que eu não conseguiria falar com e por estar no Catarse eu falo. O Catarse, ele mostra você na plataforma, em alguns casos ele posta nas redes sociais, em outros casos ele manda e-mail, né? Então você tem um suporte dentro daquela comunidade de divulgação do Catarse. Fora, gente, a segurança, né? A gente está num ambiente digital em que a segurança é um fator extremamente relevante. E você tem a tranquilidade, principalmente nós que somos produtores, editores, ou seja o que for, a gente tem a tranquilidade de se preocupar com o quadrinho. Eu não preciso me preocupar com trâmites financeiros, eu sei que o Catarse está cuidando disso para mim. Então é uma plataforma completa nesse sentido. Contrapartida, 13% do que você vai ganhar, você vai deixar para eles lá. Legal, Lucas. Eu acho, eu sempre achei importante estar lá dentro, né, da plataforma. Meu primeiro quadrinho não foi através de editora, eu estava só como independente, que foi Overcoming Fear, que graças a Deus está acabando a primeira tiragem, já estava contando, eu fui ver o estoque agora, tem 7 só 7 exemplares só. E já, alguns já estão vendidos já. Então eu estou indo para a segunda tiragem, e aí a segunda tiragem não é pelo Catarse, né, já é pela editora. Já está seguindo pela editora, aí vou fazer algumas correções que precisam ser feitas e tal, enfim. Mas quando eu comecei, eu confesso sim que eu não conhecia a plataforma, né? E aí quando eu lancei o meu primeiro projeto lá na plataforma, no Catarse, Overcoming Fear, eu fiquei muito surpreso da onde veio os apoios. Porque assim, a gente tem aquele condição de disparar por WhatsApp, né? E aí a plataforma traz da onde veio cada acesso, né? E teve um acesso muito grande do pessoal da plataforma, que estava lá, veio cliques procurado pelo Catarse, né? Ou cliques lá pelo Catarse, não me recordo agora como que tá. E aí eu falei assim, cara, eu fiquei surpreso pela quantidade de pessoas que veio e os apoios que veio do próprio Catarse. Eu falei assim, opa, não, cara, isso daqui é sério, né? Não é uma coisa assim que... Eu falei assim, não, isso daqui tem potencial, né? E aí eu comecei a buscar mais, e aí foi onde que eu comecei a pesquisar e vi que assim, muitos artistas estavam perdendo a credibilidade dentro do Catarse por falta de cumprir o que foi estabelecido, e não só em questão de prazo, né, mas também de mercadoria, de estar prometendo uma coisa e entregar outra, né? E aí isso foi, na época que eu estava procurando, eu falei assim, cara, eu preciso tomar cuidado com isso. E aí você falou a questão de prazo, eu achei
Interessante, porque é uma das coisas que eu também faço. Já estou com a obra pronta, que nem o Missionário da Galáxia já está pronta. Está pronta. Em dezembro termina o Catarse, o mês que vem ela já está indo para a gráfica. É o mesmo que eu fiz com Overcoming Fear. Então em Overcoming Fear eu ainda tive atraso. Não na entrega, mas na gráfica. Quando eu mandei para a gráfica deu um pau lá e eles atrasaram. Eu fiquei assim, eles atrasaram muito. Mas mesmo que eles atrasaram, eu ainda estava dentro do prazo. Eu tinha previsto entrega para março e isso estava acontecendo em janeiro. E aí em fevereiro chegou o material e no final de fevereiro eu consegui entregar para chegar em março na mão do leitor, né? Então, para cumprir com esse prazo. E aí eu fiquei um pouco preocupado com essa questão de honrar, sabe, com o prazo. E eu vejo essa preocupação de vocês. E aí isso é notório nos resultados. E aí eu queria que você compartilhasse um pouco do que vocês têm feito para alcançar esse resultado. Porque assim, eu não sei se foi Tecno, como chama? Tecno Dreams. Tecno Dreams, né? Que foi a última. Isso. Vocês alcançaram mais de 100% da arrecadação, né? A gente bateu 200 e um pouco, não me lembro se foi 250, mas foi 201 quebrados. E aí, assim, isso mostra a credibilidade do projeto de vocês. E assim, nós que estamos aqui começando, como que GR está começando, tá certo que assim, eu entendo, sabe, que o meu nicho é um nicho do nicho, né? Tem um nicho, sim. E aí eu fui e nichei ele um pouquinho mais. Mas é o meu público, é onde eu senti a falta, né? Porque quando a gente, como empreendedor, né? Eu não tenho só o negócio dos quadrinhos e a editora, eu tenho um escritório de contabilidade. E aí a gente enxerga como um empreendedor. Quando eu entendo isso, e assistindo muito Shark Tank Brasil também, né? Já tô quase virando um especialista de tanto assistir Shark Tank Brasil. Mas a gente aprende muito ali, né, com aqueles empresários, enfim. E aí uma das coisas que o Kaique sempre fala, né, assim, o empresário, quando ele vai para investir, ele precisa atender a necessidade de um mercado, né? E isso é empreender, não porque eu vou abrir um negócio para ficar milionário, o dinheiro é consequência, né? Mas o empreendimento é isso, essa a visão, eu vou suprir uma necessidade. O meu escritório de contabilidade tem uma missão de suprir uma necessidade do mercado. Eu trabalho a contabilidade há mais de 15 anos, por exemplo. Então, dentro desses 15 anos, eu vi algumas falhas dentro do sistema contábil, e aí o meu escritório atua nas principais atividades que são essas que estão mais escassas no mercado, que estão em falta, que é, por exemplo, um planejamento tributário. Poucos escritórios oferecem isso, eu ofereço, que é a minha especialidade, é planejamento tributário, enfim. E aí a Comic GR, na hora que eu fui, eu falei assim, não, opa, pera, tem uma editora que inclusive são amigos meus, eu trabalho para eles, que é a editora 100% Cristão, que eles são voltados só para quadrinhos cristãos. Só que o nicho deles é Bíblia, entendeu? São histórias bíblicas, aquela coisinha mais tradicional, velho. E aí eu falei, cara, eu tenho uma oportunidade aqui do lado. São histórias cristãs, mas assim, eu quero uma coisa mais robusta, uma coisa mais diferente, né? Tanto que Overcoming Fear, assim, a minha maior inspiração foi o John Buscema, né? Eu queria algo assim, uma roupagem de Conan, né? E até eu estava estudando um tempo atrás aí de fazer um Paulo estilo Rambo, sabe? Umas paradas bem doidas assim. E aí eu vi essa necessidade. Eu só concluí o meu raciocínio para você falar. Eu queria que você compartilhasse conosco um pouco, se você puder, né? Um pouco dessa fórmula do sucesso. Eu sei que lá atrás pode ter sido assim, difícil, né? Mas é uma coisa que vocês construíram, mesmo que há pouco tempo como editora, mas vocês construíram uma coisa sólida.
E eu queria que você compartilhasse, porque assim, tem pessoas que estão nos assistindo que tem algum projeto, e não só dos quadrinhos, mas às vezes se perde nesse meio do caminho e acaba não concluindo por falta de algum direcionamento. Eu queria que você compartilhasse um pouco de como vocês construíram essa credibilidade. Legal. Marcos, eu acho que a primeira coisa que você falou que é extremamente importante é entender a necessidade. Eu vou até antes fazer um comentário. Eu sou publicitário, né? Trabalho com isso aí há pouco mais de 13 anos, sou empreendedor em série, já tive 2 agências, uma vendida, uma escola vendida também, e atuo no segmento de agência hoje, fora a editora. Então, alguns aprendizados a gente trouxe do mercado publicitário. O primeiro deles é o que você falou. Cara, o que o público está querendo? Nota, eu não estou me preocupando ainda com a parte financeira do negócio que eu tenho que me preocupar. Eu estou me preocupando com o seguinte, cara, o que o cara quer? Porque acho que um dos erros que a gente faz, muitas vezes, é a pessoa falar a necessidade, você falar, isso aí não dá para fazer não. Calma, calma, não vamos pensar em como fazer, vamos pensar em o que fazer. Então, o que você vai fazer aqui? Vou fazer um quadrinho assim, assim, assado e tal. Beleza, daqui a pouco a gente vai ver o como fazer, mas por enquanto a gente vai ver o que a gente vai fazer. Então a gente partiu daí. E a gente entendeu com quem a gente está falando. Então, um dos primeiros pontos é você entender onde está o teu consumidor. Eu entendi quem ele é. Agora, onde ele está? O que esse cara faz? Aonde ele navega dentro da internet? O nicho, que é o que você está trabalhando, e a gente está falando, quadrinho nacional é um nicho, né? Então a gente tem locais onde essas pessoas trafegam, né? Então, cara, onde é que esses caras estão, né? Então, acho que o primeiro tópico é a gente entender onde eles estão e a gente começar a mostrar para eles que a gente existe, né? Um tópico que a gente fala sempre, e isso aí está na base do consumo, a gente compra de quem a gente conhece. Então você provavelmente está muito mais confortável em comprar uma geladeira da Brastemp do que comprar uma geladeira da Ultimato do Bacon. Por quê? Você fala, cara, eu nunca vi o Lucas falar de geladeira, nunca vi a Ultimato do Bacon falar de geladeira, pô, agora eu vou comprar uma geladeira dos caras, você tá doido? Esse treco vai pifar aí, né? Então o primeiro ponto é a gente fazer com que esse nicho veja a nossa marca e fala assim, estamos aqui. Você deve ter percebido já que tem um movimento natural de influenciadores digitais ou canais se tornarem editoras. Por quê? É um movimento natural. A gente tem 2 exemplos gigantescos no nosso mercado, que é o Pipoca e Nanquim e o Comic Zone, né? De canais que se tornaram editoras com um sucesso avassalador. Por quê? Ele já tinha o público dele movimentado. Então, antes de tudo, você tem que olhar para aquele nicho e você tem que construir troca, tem que construir permuta, tem que construir autoridade junto com aquele nicho, né? Então, eu acho que isso a gente no UB, a gente vem construindo e a gente fez muito bem. O segundo ponto que eu vou falar agora para vocês, né, a gente às vezes tem muita mania de ser aventureiro, né? E aventureiro eu digo aqui não no bom sentido, eu digo aventureiro no sentido de se jogar sem entender como o jogo funciona. Então, o Catarse, ele tem uma penca de material legal pra caramba pra consumir, materiais gratuitos, tá? Você digita aí, como fazer um Catarse e tal, vai ter um monte de gente falando, mas olha os materiais da plataforma, os materiais oficiais. Tem muito material legal. Algumas dicas que a gente aprendeu com eles, tá? E eu vou repetir o que está nesses materiais lá, vocês vão ver muito mais informação. Estou falando de coisas que a gente botou na nossa campanha que fizeram sentido. Primeiro, o carro ele tem que ter motor de arranque. Então, olha, vai começar a tua campanha, dê benefícios para a campanha sair da melhor forma possível. Isso é algo que a gente aplica na UB, a gente já fez alguns testes, mas a gente aplica na UB sempre. Então, os 20 primeiros que comprarem vão pegar a HQ autografada sem adição de valor. Os 30 primeiros que comprarem vão ganhar a caixinha colecionadora. Então a gente está sempre fazendo alguma promoção para movimentar essa saída. Por que isso é importante? Porque se você tem muitos apoios no começo, a plataforma te mostra mais lá em cima. Então, se a plataforma te mostra mais lá em cima, mais gente vai ver, por conseguinte, é natural que mais gente compre, né? Um outro tópico que o Catarse fala muito é no decorrer da campanha tentar manter ela quente, né? Porque é natural que no meio tem muita gente que vai comprar no começo, tem muita gente que vai comprar no final, né? O Catarse tem uma plataforma, vocês não precisam fazer nada, isso o Catarse faz sozinho, que a pessoa clica lá no botãozinho de avise-me e quando tá faltando 24 horas, se eu não estiver falando bobagem, a plataforma manda um e-mail para essa pessoa avisando. Então você vai ter uma concentração de venda muito grande no começo e muito grande no final. O que você tem que pensar? O que eu posso fazer no meio para aquecer essa campanha?
que eu posso revelar de informação, o que eu posso colocar de meta estendida, então o que eu posso fazer de brincadeira para colocar. A gente criou 2 metas estendidas que elas já são meio que padrões de qualquer campanha da UB, né? Uma é o adesivo do porquinho, né? Então quem compra lá com a gente fala, cara, você comprou HQ, você vai receber, vou pegar um aqui para mostrar. Esse aqui foi o da Tecnodreams, né? Então você vai receber um adesivo do porquinho que ele é exclusivo, tá lá na campanha, né? Então você vai receber um adesivo do porquinho se a gente bater um determinado patamar. E a outra meta estendida que a gente normalmente tem feito é ou um card ou uma pin-up na HQ, né? Uma pin-up de algum artista convidado, ou, em última instância, um marcador de página. A última campanha que a gente fez agora, né, provavelmente quando isso for ao ar a gente já vai ter outra, né, já em dezembro, mas vou falar da do Zorro, né, que é a do Z, a marca da liberdade, que acabou agora. A gente viu uma arte da Germana, gostamos demais da arte, falamos, tá legal, vamos criar uma meta estendida, então com um marcador de página. Então é uma forma de você manter a tua comunidade engajada. No decorrer daquela campanha, a gente vai também, obviamente, mostrando páginas, mostrando vídeo e etc. E um outro tópico, Marcos, e aí eu acho que é primordial, tá, vocês buscarem isso, é entender quem essas pessoas ouvem. É natural que dentro dos mercados a gente tenha figuras de autoridade. E o que a gente faz muito na UB é buscar essas figuras. Então a gente fala, cara, quem é que tem aí no mercado que é legal, que é acessível, que pode trocar com a gente, que pode dar uma força, que pode falar da nossa campanha e tal. A gente às vezes fica mirando muito nos influenciadores com 100 mil, 200 mil seguidores. Você está começando, vamos ser honestos, esse cara não vai dar bola para você. A não ser que ele seja teu amigo pessoal, aí muda o jogo. Mas fora isso, esse cara vai olhar para você, é uma troca. Você não tem nada que seja interessante para ele ainda. E tudo bem, você vai chegar a tua hora de falar com esse cara. Vá nos pequenos. Olha os pequenos influenciadores que estão Instagram, YouTube, né? Acho que são os 2 principais canais hoje para o nosso mercado, mas entre lá e veja quem são esses caras. Né? Olhe o número de seguidores que ele tem, olhe o engajamento nas postagens que ele tem e troca uma ideia com ele. Fala, pô, cara, a gente tá com uma campanha legal aqui e tal, queria ver se você se interessava em divulgar. A gente manda o arquivo do quadrinho, obviamente te pedindo para não repassar, ou a gente troca com ele para ver o que pode ser. Quando o quadrinho estiver impresso a gente manda também, troca ideia, né? Muitas vezes a gente tem uma sorte aí de ter muita gente que ajuda a gente e não pede o quadrinho, tá? A gente, por exemplo, aqui no Ultimato Bacon, a gente, como canal, a gente não pede até para o pessoal não mandar. Cara, me apresentou o projeto, pô, a gente gostou, eu faço questão de comprar, e aí eu vou ler, e obviamente a gente vai resenhar, vou falar no canal que chegou e tal, e tudo bem. Então tem muita gente que está disposta a ajudar, vá atrás dessas pessoas, né? Então você vai olhar influenciadores de 1.500, 2.000, 3.000 seguidores. É esse cara que você tem poder de troca no começo. A coisa vai avançando, não esqueça desse cara que te ajudou no começo, mas a coisa vai avançando e aí você vai poder galgar influenciadores maiores, né? Além disso, Marcos, e aí eu vou falar agora uma dica mais financeira, tá? A gente normalmente faz a precificação do produto olhando só o custo do artista, o custo da produção e normalmente o custo do imposto para quem vai emitir nota fiscal e etc. Eu recomendo que todos emitam nota fiscal, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas assim, normalmente a gente olha aí. O que a gente faz? A gente embute no nosso preço, né? Quando eu vou fazer a conta, a gente embute dentro do nosso preço um custo de marketing. Então eu olho e falo, caramba, tem um determinado valor que eu gasto para angariar seguidores para minha página, para poder enviar quadrinhos para influenciadores, então, e obviamente para poder falar da campanha. Então existe um custo embutido ali, né? E eu embuto esse custo dentro da HQ. Então quando eu vou calcular o preço, eu levo em consideração um custo unitário, né? No começo é um custo que a gente chutou, né, baseado em dados que a gente tem no mercado, depois ele acaba virando um custo que você tem certeza do que está acontecendo. Então a gente pegou e embutiu esse custo na HQ. Então quando eu chego aos R$18 da Escafandro, eu estou contando o custo do artista, que a gente aqui remunera não só em HQs, como em dinheiro, e ele ainda tem participação na venda. A gente olha o custo da gráfica, né, a gente olha o custo de marketing, obviamente os impostos envolvidos, e o custo de marketing. Então a gente está olhando esses custos, isso vai te ajudar a formatar.
No nosso caso aqui, por ser um produto de massa, a gente trabalha com uma margem muito menor que a praticada com o mercado. Se vocês buscarem na internet, vocês vão ver que normalmente as editoras trabalham com um preço final sendo 10 vezes o custo de produção gráfica, né? Isso é o padrão. Isso aí vocês buscam na internet, vocês vão ver. E se vocês buscarem entrevistas, vocês vão ver diversos editores falando isso. Eu trabalho com um valor muito aquém, mas por quê? Eu estou olhando uma construção de longo prazo, né? Eu falo isso em todo local que a gente vai. Quando a tiragem da escafandra aumentar, eu vou abaixar o preço. Isso é um compromisso nosso. Caramba, Lucas, mas aí que você ia poder ganhar dinheiro. Não, mas eu quero que seja um produto de massa. Então o meu sonho é, de novo, ênfase no sonho, é vender essa HQ a 10 reais, não a 18. Hoje eu não posso. Hoje se eu vender ela a 10 reais, amanhã a editora quebra. Mas o meu sonho é chegar num ponto que eu vou falar, cara, 10 reais. Então, e a gente vai chegar nisso, né? Porque essa é a proposta do nosso produto. Então, você começou, você achou teu nicho, você foi atrás do teu público, você buscou os influenciadores, agora cria o teu nicho, monte a tua proposta de valor. Gente, tá cheio de editora aí no mercado. O que você está fazendo diferente? Então, o que eu estou entregando de diferenciado no mercado para fazer sentido as pessoas olharem para mim? É uma série que eu estou criando? É uma proposta como é a tua, Marcos? É um formato de HQ diferenciado? Né? O que eu estou fazendo que merece atenção? Até para você poder virar pauta. Porque quando você fala assim, legal, Lucas, como é que as pessoas vão dar atenção para mim? Você fazendo alguma coisa diferente. Posso falar, a gente no começo do ano, cara, a gente tinha um mesinho de editora. A gente foi chamado para uma reportagem da Record, né? Você fala, caramba, mas qual sentido? Porque a gente anunciou no começo do ano uma HQ do Zico. O Zico esse ano faz 50 anos. A gente teve a oportunidade, a gente tem vídeos gravados com ele e tal. A gente chegou para ele com a proposta de fazer um quadrinho. Ele se interessou, bateu o papo, ele deu todos os argumentos, a gente montou o roteiro e a HQ está agora em fase final, né, e etc. Então isso é algo diferente. O aniversário dele era em fevereiro, salvo engano, fevereiro, começo de março, e chamaram a gente, falaram, a gente vai falar do aniversário do Zico, tem essa proposta diferente, a gente quer trazer isso para a pauta e tal. Então, por quê? A gente ainda não é ninguém, né, mas a gente era menos que ninguém, a gente tinha acabado de começar. Por que chamar eles? Porque eu estou entregando um produto diferente, não tem ninguém fazendo aquilo ali, né, com a figura do Zico, então faz sentido falar. É isso que a gente tem que buscar. Tá? E obviamente, tá, gente, sempre mantendo o quadrinho de qualidade. A gente aqui na Obed fala, cara, o que eu gostaria de ler? Né, o que seria um quadrinho que eu pegaria e falar, pô, legal, tal. Eu ouvi um influenciador uma vez falando um negócio que a gente não pensava assim, mas ele falou, e depois que ele falou, eu falei, cara, é isso, né? É isso que a gente faz sem perceber. Ele falou, poxa, eu adoro ler os quadrinhos da UB Editora, principalmente da Escafandra, porque eu termino de ler e eu sempre aprendi alguma coisa. Eu falei, é isso, né? Eu falei, é essa sensação que a gente quer causar. Algo que realmente movimente dentro do nicho que você tiver, seja no nicho cristão, como é o caso que você trabalha, seja no nosso um pouquinho mais abrangente, falando de quadrinho nacional como um todo. Então, eu acho que é isso, né? Antes de tudo, pense na proposta, porque hoje o produto ser bom não é o suficiente. A realidade é essa, né? Eu tenho certeza que vocês conhecem 300 hamburguerias melhores que o McDonald's, mas quem tem grana pra caramba é o McDonald's. Então, a gente pensar no negócio, no diferencial é importante pra caramba. Bom, legal, Lucas. A gente está chegando no final. Foi muito produtivo o assunto. Acho que a gente, mais pra frente, marcar um especial pra gente conversar com vocês. Foi muito, muito produtivo mesmo. Assim, por que você não apareceu na minha vida antes de eu procurar alguns influenciadores? Quando eu tava para lançar, né, quando eu tive essa visão assim, né, cara, eu preciso procurar os influenciadores e tal. E eu montei um kit, cara, gastei uma grana para fazer os kits. Eu fiz uma caixa, tá aqui, ó, a caixa. Essa daqui é a caixa. Montei uma caixa, um kit, velho, que aqui ia dentro todos os meus quadrinhos. Alguns outros itens promocionais, entrei em contato com eles, não, cara, pode mandar, só que eu lá atrás, eu não tive essa visão de procurar aonde realmente estavam os meus leitores, sabe, eu não, porque assim, eu conheci alguns influenciadores, uns até grandes,
Só que, cara, teve influenciador que, por exemplo, recebeu e assim, nem obrigado falou, né? Nem, obrigado aí por ter mandado. Recebi aqui. Mas enfim, e não teve um impacto que eu tive quando eu comecei a pensar dessa forma. Eu falei, não, peraí, calma aí. Pra mim não foi ruim, foi um aprendizado pra mim. Eu falei assim, cara, então, eu mandei, mas então não é por aí. Eu acho que eu fiz a estratégia errada. Eu deveria ter estudado melhor e procurado pessoas que falam de quadrinhos mesmo, por exemplo, né? É ali que vai estar o meu nicho, né? É ali que vai estar o meu público. E eu sei que ali, na hora que o meu produto cair ali, Overcommon Enfim, qualquer um dos meus quadrinhos, eu sei da qualidade, eu sei que na hora que cair ali, as pessoas vão querer ler, né? E tem pessoas que também não vão querer, tá tudo bem, né? Mas eu fiz essa busca, eu selecionei 10 influencers, véio, e assim, o resultado foi tão assim, desanimador, véio, que eu tive. E aí, nessa trajetória, eu conheci o Levi, eu conheci o pessoal da HQ Páginas, que também é lá com o Levi, né? Aí eu conheci o Leandro, e aí, sabe, eu fui entrando nesse no circuito. E cara, eu juro pra você, a primeira postagem de um canal, de um digital influencer, que é o HQ Páginas lá, eu acho que, se eu não me engano, ele tem 3.000 ou 4.000 seguidores, uma coisa assim, eu não me recordo agora. E assim, a visualização dele, o engajamento dele é muito bom em questão de quadrinho, né? E aí ele publicou lá, ele falou assim, Marcos, eu vou te ajudar, vou fazer aqui uma postagem aqui. Cara, ele fez a postagem, a minha loja no dia teve 100 visitas, a loja. E sabe, lá porque eu tenho a minha loja, o site www.comicgr.com.br, teve 100 visitas e fechei vários pedidos naquele dia. Eu falei assim, opa, pera, então... E aí isso foi um aprendizado para mim, que nesse próximo Catarse eu já estou preparando um material promocional que eu vou mandar para as pessoas certas. Agora eu sei mais ou menos as pessoas certas. Por que você não apareceu ano passado? Pelo menos eu não tinha gasto uma grana. Então, mas isso é um negócio, cara, às vezes que o pessoal faz, que fala assim, Lucas, você tem que fazer um baita de um kit e tal, não sei o quê. O baita do kit eu vou fazer quando eu já tiver exatamente os influenciadores que vai funcionar. Hoje, o que a gente faz? A gente olha muito lá no Instagram, tem gente que vem falar com a gente, mas a gente fala com muitas pessoas também, fala, pô, cara, tudo bem? A gente é da UB Editora, tal, a gente tem uns quadrinhos assim, acessados, se interessa em receber? Me interessa. Lucas, o que você manda pra esse cara? Eu mando um quadrinho. Você fala, pô, mas vocês já têm... A gente tá indo agora pro nosso 6º lançamento. Você fala, pô, por que vocês não mandam 6? Porque eu não conheço, eu não sei se a pessoa vai falar, eu não sei se ela curtiu ou não. Deixa ela ler, vamos entender se ela vai curtir, vamos entender se a proposta é para ela. A ideia também é que a opinião ela seja verdadeira, né? A gente não tá mandando um quadrinho para ninguém mentir. Então deixa ela receber. Pô, ela falou, o cara curtiu, gostou e tal. Pô, maravilha, agora eu vou mandar outro para ela. Então eu mando um quadrinho. Você fala, cara, eu não mando nada de especial. É o quadrinho, o produto é aquele ali. Lá na frente, né, dentro das possibilidades financeiras, quando a gente fala assim, cara, tem uma galera que apoia muito, que a gente gosta muito. Vamos fazer um negócio diferente para esses caras? Pô, é legal, vamos. Ano passado, antes da gente virar editora, a gente fez um kitzinho, né? A gente pediu para alguns artistas desenharem uns porquinhos, né? O porquinho é um símbolo aí da nossa editora, Ultimato do Bacon, né? Também não podia ser outro animal. Então a gente pediu para alguns artistas desenharem uns porquinhos e a gente criou uma caixinha bem menorzinha, né? Com uns porquinhos, um adesivo e uma canequinha. E o kit era esse. Você fala, pô, Lucas, um kit simples, né? Simples pra caramba, dentro das possibilidades. Nem editora era. Dentro das possibilidades que a gente tinha, para agradecer a galera que escreve pra gente, a galera que troca com a gente, a galera que ajuda a gente e tal. Então, eu acho que tem que ser dentro das possibilidades, sabe? E eu bato muito nisso, Marcos. Eu acho que o quadrinho, cara, a obra, a estrela do negócio é o quadrinho. Se você manda já o quadrinho, né, e o cara gosta, beleza, aí eu vou fazer uma caixa, aí eu vou pegar todos os quadrinhos da editora, a caixinha, vou mandar adesivo, vou mandar, mas primeiro eu quero que ele me conheça. Mas isso, cara, a gente aprendeu quebrando muita cara também, né? Parte do aprendizado. A nossa primeiro
a nosso primeiro instinto é ir nos maiores, né? Você fala assim, não, vou lá, vou bater no Comic Zone, vou bater no Pipoque Nanquim, vou bater nos 2 quadrinhos e tal. E, de novo, não é que eles não deem atenção, isso não é um demérito. É que é o seguinte, cara, eles estão em outro nível. Eles estão lá, outros estão jogando outro jogo. Você não é interessante ainda. Isso não quer dizer que a gente tem que entender que no fundo, né, por mais que a gente tenha ajuda, que a gente tenha troca, é negócio. Tem que ser interessante para eles. Hoje, o que eles ganham falando de você? Cara, não ganham nada. Então, a não ser que o cara esteja num dia muito bom, você está sujeito a ele estar num dia muito bom, ele não vai falar, porque não faz sentido, né? Então, é esse tipo de troca que você vai pegando com o tempo. É um aprendizado, apesar da gente estar falando tudo isso, a gente erra pra caramba, a gente vai tentando acertar, mas a filosofia para mim é o principal. Eu quero entregar um produto bom, eu quero entregar um produto rápido, eu quero entregar um produto de qualidade e se eu puder dar uma última dica, é atendimento. Eu já recebi, é normal, você passa aí por isso também com o correio, vira e mexe, vai ter encomenda extraviada, vira e mexe, vai ter encomenda amassada. Eu tive um caso em São Paulo 2 semanas atrás que a encomenda molhou por dentro. Eu não faço a menor ideia de como isso aconteceu, mas aconteceu. Cara, e aí, eu vou debater com o consumidor? Não, cara, o consumidor ele é soberano. Quando ele vira pra gente, eu acho que tem muito pra gente aprender com o case da Amazon ainda. Quando o consumidor ele fala assim, cara, meu quadrinho não chegou do jeito que eu queria, deu uma amassadinha na ponta, cara, eu vou te mandar outro agora. A gente fez uma entrevista com a Janaína da Mino, né, há um tempo atrás, e ela falou dessa filosofia. Ela falou, cara, a gente é colecionador. Quando chega um quadrinho na nossa casa amassado, a gente fica, é uma tristeza, uma decepção muito grande, porque é uma expectativa que se quebra. Então a gente, como agora que está do outro lado do balcão, a gente tem que entender isso. Cara, se deu um amassadinho na ponta, mas o cara está insatisfeito, a gente tem que mandar outro. Né? A gente tem que parar de ter essa visão de, o cliente é chato, para ter essa visão de, cara, o cliente está me dando a oportunidade de consertar. Porque o pior cliente, né, e parafraseando o dono do Walmart, o pior cliente é aquele cliente que não fala nada, levanta, vai embora e não volta nunca mais. Esse é o cliente que não dá pra gente a oportunidade de consertar. Verdade. Né? É isso aí. Espero que tenha ajudado a galera que está iniciando a jornada e desejo sorte e sucesso para todo mundo. Com certeza, Lucas. A gente vivendo e aprendendo, e vocês agregaram muito aqui da Uber hoje conosco. Agregou muito mesmo. Eu, em particular, aprendi muito com você hoje. Espero estreitar um pouco mais aí esse nosso relacionamento. Quero aprender muito mais com vocês aí. E daqui desse lado também, o que vocês precisarem da UB, pode contar conosco, da XCOM, da ComicGR, voltando os eventos presenciais. Vou estender o convite para vocês aí. A gente tem uma feira mesmo, estilo Comic Con, num pavilhão aqui em Valinhos, no centro da cidade, movimentação de mais de 1.000 pessoas durante o dia. Sim, então a gente faz bem, fica na frente da rodoviária da cidade, então todo mundo passa ali. Então quando tem um movimento a galera para. E aí eu quero trazer vocês para cá, pra gente... para vocês exporem um quadrinho de vocês, colocar para vender aí. Mas de antemão eu quero agradecer a sua presença, obrigado por você ter disponibilidade desse tempo para nós. É uma honra mais uma vez eu falar que vocês estão aqui conosco e eu quero recebê-lo muito mais. Quero que você conheça toda a equipe aí da XCOM. Muito obrigado. E aí esse momento é o momento para você fazer seu jabá. Fala aí para nós como que o pessoal encontra vocês, o material de vocês. Legal. Fala aí para nós aí. Bom, bacana. Galera, quem for usuário do Catarse, gostar do Catarse, né, a gente tem campanhas mensais rolando no Catarse. Você tem as opções de comprar as campanhas anteriores por lá, sempre no preço do Catarse, que é especial. Então, as edições da Escafando, por exemplo, elas saem no Catarse a R$18. É o preço exclusivo de Catarse. Tá, Lucas, mas eu não gosto de comprar pela internet, eu não gosto do Catarse. Onde é que eu encontro? Se a gente for para o ambiente digital, você encontra na Amazon, né? Então a gente está lá dentro da lojinha da editora Script e você encontra lá os nossos quadrinhos, inclusive dentro do Prime, onde você não vai pagar frete. Só que aí o preço ele é um pouquinho maior. A Escafandro ela já vai para um preço de R$24 e os outros quadrinhos que estão ali na faixa de 28 eles já sobem para 34, 35.
A Amazon ela tem um custo maior, né? Infelizmente a gente precisa repassar, mas fica a dica, né? Em contrapartida ali você não vai pagar o frete. Quem gosta de comic shop vai dar apoio ao comic shop. A gente está em um monte de comic shop espalhada pelo Brasil. Vou pedir desculpa, talvez eu não me lembre de todas agora de cabeça, mas a gente está na Escudo Geek, a gente está na Lazarus aqui do Rio, a gente está na Lud, também aqui do Rio de Janeiro, a gente está na Itiban de Curitiba, a gente está na Reboot Comics de Fortaleza, né? Eu não estou me lembrando todas agora, mas a gente está espalhado aí, a gente está na Comics, a gente está na Loja Monstra, então a gente está espalhado em algumas comic shops e aí você consegue achar as HQs da editora. Em última instância, se você falar assim, tá, eu quero comprar com vocês, chama a gente lá no Instagram, né, no direct do Instagram, e a gente vai te atender com todo prazer e vai enviar o teu quadrinho da melhor forma possível. O que eu sempre falo pro pessoal é, cara, o Catarse ele acaba sendo a melhor opção, porque lá você pode comprar o quadrinho autografado, você compra os adesivos, os cards, tem brinde, né? E você ainda tem a caixinha colecionadora, que eu mostrei um pouco aqui antes, né? Ela não vende em lugar nenhum, você só acha pelo Catarse. E detalhe, tá, gente? Vai ser feita uma por ano, então perdeu a desse ano, acabou, a gente não vai fazer reimpressão, é um item de colecionador. Meu estoque ele tá baixo e já foi, já era, né? Quem pegar pegou, a gente fez 500 no ano, né? Eu devo ter ali alguma coisa em torno de 30, 40 e depois já era. Ano que vem a gente vai convidar um outro artista para fazer e por aí vai. Então é só para ficar essa dica aí. Legal. Beleza? Obrigado aí, Marcos, pelo espaço. Obrigado a vocês e em breve também vamos negociar para vocês colocarem os produtos da UB lá na loja da Comics GR. Tá? Pô, vai ser um então prazer. aí a gente depois deixa essa informação aí, tá bom? Muito obrigado você que está nos acompanhando aí, se inscreva no canal, dá o like, compartilha e também se inscreva no canal do pessoal da UB. Não deixa de seguir, acompanhar todo o trabalho, Instagram, Facebook, YouTube, o que mais que vocês têm? A gente usa hoje Instagram, Facebook, YouTube, o site ultimatodobacon.com, que é o nosso canal principal, e o Twitter, né? A gente está lá também. Então segue a galera, muito obrigado, fica com Deus e até.